Este podcast foi gravado antes de a Receita Federal divulgar as datas da declaração do Imposto de Renda de 2023. Como mencionamos durante a gravação, neste ano o contribuinte terá um prazo maior. Conforme a Receita Federal, o prazo inicia no dia 15 de março e se encerra no dia 31 de maio. Senhoras e senhores passageiros, acomodem-se em seus lugares. Estamos prontos para mais um episódio do Plano de Voo. Tripulação, decolagem autorizada. A todos, uma boa viagem. Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Eu sou a jornalista empreendedora e a mediadora desta conversa, Alexandra Zanella. E no plano de hoje, gente, vamos trazer dicas de como se organizar para a tão esperada declaração do imposto de renda. Começa o ano e os empreendedores já precisam ficar atentos para fazer direitinho a prestação. E hoje nós vamos saber aqui todas as dicas, prazos, se mudou alguma coisa, com quem entende muito desse tema. E quem embarca no nosso voo hoje é o especialista em finanças do Sebrae RS e especialista em plano de voo também, não é mesmo? Rômulo Teva, que bom te ter de volta aqui, Rômulo. Olá, tudo bem? Muito bom estar aqui de novo, né? Sempre bom participar desse voo, né? Já que ainda não tirei férias, ainda não pude viajar, voar de verdade, vamos voar aqui no plano de voo. E hoje com esse tema super importante. Necessário, não sei se é tão esperado assim, né? Ai. Mas é muito necessário, sim, é muito importante. E hoje temos um super especialista aqui para trazer todas as dicas que a gente precisa, né? Então vamos chamar o nosso convidado. Ele é contador e conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade aqui do Rio Grande do Sul, Celso Luft. Seja bem-vindo ao Plano de Voo, Celso. Ok, tudo bem? Agradecer aí o convite de vocês para participar aqui desse podcast, né? Sempre é muito interessante trazer as notícias sobre imposto de renda. Como você falou, o Rômulo, né? Muitas vezes é necessário, não é tão esperado por todos, mas é uma obrigação que a gente convive todo ano, né? E a profissão contábil está aí para ajudar todos aqueles que desejam fazer a sua declaração e não cair na famosa malha fina. Ai, que medo! Só de ouvir essas duas palavrinhas a gente fica maluco. Antes aqui nos bastidores, a gente estava, no aquece aqui do plano de voo, trazendo que o Celso trouxe aqui a importância, do profissional de contabilidade. Há 9 anos, quando eu abri a empresa, eu perguntei para um outro empreendedor o que era a coisa mais importante para eu começar antes de empreender. E a pessoa me deu a melhor dica que poderia. Tenha um bom contador. 9 anos de empresa, eu acho que eu segui no caminho certo, hein? Se não precisou trocar o contador em 9 anos, é porque está com um bom contador mesmo. Troquei uma vez só no início, no primeiro ano, e sigo com o mesmo contador, então eu acho que acertei. Sem dúvida. Acho que é importante nós conversarmos também, né? Em qualquer profissão a gente está bem assessorado, né? Então, na hora que vai constituir a sua empresa, como você faz em qualquer área, né? Converse com um, converse com outro, com dois, até você se sentir confiante, né, com as dicas que está se passando, porque você está abrindo uma empresa e trazendo até algumas dicas de junta comercial, né? Em 5 anos, praticamente se fecha em torno de 40%, 50% das empresas que foram constituídas, né? Ai, então, que dor isso esse número. acaba não tendo uma preparação necessária, muitas vezes, de quem vem abrir o seu negócio, né? Então, é interessante pesquisar, ver o mercado e nada melhor, o Sebrae está sempre junto para ajudar, né? E isso é importante. Então, o profissional da contabilidade e o Sebrae vão sempre ajudar os empreendedores, né? Dando aquelas dicas importantes para abrir o seu negócio. E tem um fator, até a gente estava brincando aqui de ter um bom contador, né? A gente nem entra na questão da qualidade do contador, porque ele é experiente, ele é formado, ele passou por uma prova, né, para poder atuar, mas é uma questão realmente de empatia, de ser especialista no teu setor segmento, de entender, então não é nem dizer assim, troquei o contador porque ele é ruim, não por isso, mas é como tu mesmo falou, né, Celso, tá olhando quando vai abrir ou quando percebe que a empresa está indo por um caminho, se aquele escritório consegue apoiar dentro daquelas estratégias pela especialidade que o escritório é, né? Isso inclui, inclusive, imposto de renda. Imposto de renda, que né? Vocês viram, né, que hoje vai ser uma aula, de novo, a gente nem entrou no tema ainda, imposto de renda, e a gente já tem aqui o Celso
e o nosso amigo Rômulo trazendo dicas. Gente, um novo ano sempre traz responsabilidades para os empreendedores. Entre elas, a declaração do imposto de renda. Em 2023, a declaração deve ser feita com base no ano calendário de 2022. O Celso vai explicar isso, sempre é feito com referente ao ano anterior concluído. A Receita Federal deve divulgar as regras e datas para declarar o imposto de renda. Costuma ser na segunda quinzena de fevereiro. Celso tem mais informações sobre isso também. Mas, gente, é importante ficar atento, porque a tabela está sem correção desde 2015 e vai abranger um número maior de pessoas nesse ano. Ou seja, todas as pessoas que tiverem renda tributável maior do que R$ 28.500 em 2022. Celso, não divulgou ainda, né? O governo federal não divulgou ainda a Receita, as datas, mas a gente sabe que é como uma efeméride, né? Todo ano, mais ou menos, na segunda quinzena de fevereiro, a gente recebe as datas e começa. Já dá para se preparar. O que a gente tem de informação nova já desse ano aí? Bom, a gente sempre faz uma relação com a do ano passado, né? Normalmente, a declaração inicia 1º de março, nos primeiros dias de março, e vai até 30 de abril. Esse é o prazo normal da declaração do imposto de renda. Mas nós tivemos uma reunião da Receita Federal, junto com todos os presidentes dos conselhos regionais de contabilidade, e eu também pude participar dessa reunião. E aqui eu trago o nome, então, é o subsecretário da Receita Federal de Fiscalização Nacional em Brasília, é Mário José Deon Santiago. Ele citou que provavelmente o prazo, e seria uma novidade, ele iniciaria em 15 de março e iria até 15 de maio. O porquê desta data de 15 de março? Como nós tivemos no ano passado, existe a declaração pré-preenchida. Depois nós entramos com algum detalhezinho dela que é importante. Por favor, Isso. vamos conversar depois sobre essa pré-preenchida aí. A pré-preenchida, ela busca todos os dados de informações que a Receita Federal tem. Então, você basicamente vai confirmar esses dados, adicionar algumas coisas e conclui a sua declaração de imposto de renda. O ano passado, a Receita lançou o programa, dia 7, e dia 15 disponibilizou a pré-preenchida. Então, houve um delay. E a Receita quer incentivar o maior número das declarações pré-preenchidas, porque estas declarações, a princípio, não teríamos nenhum problema de conflito de informações, de divergência de dados, a chamada malha fina, né? Esse tipo de detalhe, porque são cruzamentos de informações. Então, entramos depois com mais detalhes nisso aí, mas esse é o motivo de iniciar em 15 de março, e o próprio auditor, o Mário Deon, ele citou o seguinte: bom, se nós vamos iniciar 15 de março, eu também tenho que prorrogar o final. Então, iria até 15 de maio. Então, essa é uma data ainda incerta, né? A confirmar, a Receita está estudando o impacto dessas mudanças. Senão, nós teríamos o normal. 1º de março, 30 de abril. Expectativa, 15 de março até 15 de maio. Celso, eu quero inverter um pouquinho o ritmo dessa nossa conversa e já te perguntar o seguinte, para os empreendedores e empreendedoras que estão nos ouvindo. Quais são os principais problemas para o empreendedor que não faz o imposto de renda? Tem problema ou não tem? Tem problema. Você até citou muito bem ali. Nós temos o valor de R$ 28.559,70. Então, quem recebeu até este valor está dispensado. Vale lembrar, os mais antigos, não existe mais a declaração de isenção para manutenção de CPF, não existe mais nada disso. Se você não ganhou o 28.559, simplesmente não declara. E quem recebeu acima desse valor, como que ele consegue esse valor? Junto à empresa, ela entrega o comprovante de rendimento. Com base no comprovante de rendimento, eu copio os dados para a declaração do imposto de renda. E na pré-preenchida isso vem automático, né? Então vai ser muito importante a pré-preenchida. Então é essa obrigação. Agora, não entreguei a declaração. Eu tenho um problema, né? Porque ele vai bloquear o meu CPF. Né? A partir do prazo final de entrega, eu não entreguei, a Receita diz, opa, esse contribuinte tinha que entregar. Não entregou, vamos
segurar o CPF dele aqui um momentinho. Ele vai junto ao banco pedir qualquer financiamento, qualquer informação, aparece um bloqueio. Mas não precisa se assustar. Bloqueia, inclusive, o Pix. Gente, socorro! Claro. Bloqueia, inclusive, o Pix do CPF da pessoa. Olha que importante essa informação que o Rômulo está trazendo. Isso aí, Romulo. Então é importante. No momento que eu bloqueio o CPF na conta, eu tenho este problema, né? Então, como é que eu posso resolver? Eu vou entregar a declaração em atraso. E em atraso tem uma multa de, no mínimo, R$ 165,74. É a multa mínima. Ou, então, de 1% ao mês até 20% sobre os valores que ele informou. Mas isso são normalmente assim, ele começa a ser maior que o 165, quem ganha acima de 70 mil reais. Então, se eu me esqueci, 165,74, essa multa vai sair automaticamente ao entregar a declaração, ela gera, você tem 30 dias para pagar isso. Mas Isso só vale CPF e CNPJ? CPF, CNPJ tem outros valores. O mais importante, assim, ó, isso é quase que de um dia para o outro já está resolvido esse tema. Estou com o meu CPF bloqueado ali, suspenso temporariamente. Eu entrego a declaração agora, esse horário. A Receita sempre faz todos os seus processamentos da 1h até às 6 da manhã. Então, acontece esse processamento, no outro dia, o CPF já está liberado da pessoa e ele vai ter só que pagar depois. Então, é aquele problema, né? Devo, não devo, pagarei quanto puder. Mas o fato de entregar a declaração, eu reativei o meu CPF. Então, para a Receita Federal, o mais importante é ele cumprir com a declaração da entrega do imposto de renda. Ele vai validar os dados que recebeu do banco, fonte pagadora, resolveu o problema dele. Pagar é outra coisa, né? É outro setor da Receita Federal, mas está liberado o CPF dele. Então, importante demais fazer, né, Rômulo? Importante. Posso fazer o jornalista aqui Deve. e tirar uma dúvida com o Celso? Deve. A gente está falando bastante ali do rendimento tributável para ficar isento de entregar a declaração ou obrigatória a entrega da declaração. Mas ainda existe aquelas outras regras, né? Patrimônio, valor dos imóveis e renda não tributável, que é um valor maior. E aí, nesse caso, só para validar com o nosso contador especialista, Gente, é né? hoje, Rômulo, que nós vamos hoje tirar já tô as minhas até dúvidas as aqui, nossas dúvidas É. de pessoa física. Nós Com vamos tirar aqui certeza hoje. vamos tirar. E aí eu fico com uma dúvida do seguinte: dividendo. A empresa, e é muito tradicional, né? Os empresários, pelo risco do negócio, eles recebem um prolabore, o salário, por trabalharem na sua empresa, e o dividendo, que é parte do lucro que a empresa teve. E esse lucro tem que ser declarado na pessoa física, né? Esse dividendo, ele entra lá no somatório de rendimentos não tributáveis. Então, pode acontecer desse empresário não precisar declarar por causa da renda tributável, que é os 29 mil. Mas precisa declarar porque os dividendos ultrapassam o mínimo obrigatório. É isso aí, Celso? Perfeito, uma boa lembrança mesmo. Então, esses 28.559 é a regra básica, é rendimento tributável. Agora eu tenho quem ganha mais do que 40 mil de rendimentos isentos. O que são os rendimentos isentos? Então, o empresário ele tem o prolabore, dando exemplo, é rendimento tributável, e ele tem o lucro da sua empresa. Então, se este lucro ultrapassar, e esse lucro vai ser somado eventualmente com um prêmio de loteria, ele vai ser somado com rendimento isento, saque do fundo de garantia numa rescisão. Então, olha, ele recebeu uma rescisão, abriu no mesmo ano, recebeu uma rescisão lá em janeiro, abriu o MEI, ele tem um prolabore, ele tem um rendimento isento. Então, se ultrapassar um prêmio de loteria que ele ganhou, e outros rendimentos da caderneta de poupança, algumas aplicações que são isentas. Então, é o conjunto dessas informações isentas e não tributáveis, né? Que ele vai somar. Ultrapassando 40 mil, ele está obrigado a declarar. Bens também é importante. Daí nós temos 300 mil reais. Vamos pensar, 300 mil é muita coisa. Calma lá. Então, eu tenho um carro, um imóvel, um consórcio, um terreno, aplicações. Então, esse conjunto de bens, né, que eu tenho a receber, fiz um empréstimo e tenho a receber de alguém o valor. Isso tudo são bens, os bens e direitos que ele tem. Se esse conjunto de bens superar 300 mil, ele também está obrigado a declarar.
Temos mais um detalhe que é a atividade rural, já é um pouquinho diferente, acima de 142 mil, aí quem tem as atividades. Quem, dica importantíssima, né? Quem vendeu o imóvel, vendi um imóvel, ele pode ser isento na venda de imóvel, desde que ele tem um imóvel de lá de 200 mil reais. Vendi por 300, tive um lucro de 100. Opa, teria que pagar um imposto de ganho de capital, 15%. Mas se eu peguei esses 300 mil e comprei dentro de 6 meses um novo imóvel, eu tenho essa isenção. Então, a Receita dá essa isenção a cada 5 anos. É aquela ideia que você constrói o seu patrimônio, comprou um. Durante 5 anos você vai, investe e compra um segundo. Depois, daqui a mais 5, 10 anos, compra outro, tudo bem. Não pode ser em intervalos menores. Senão você está equiparado a uma empresa que está comprando e vendendo imóveis, né? Sim, Então, virou um negócio. Virou um negócio, exatamente. Virou um negócio. Então, se eu comprar e revender dentro de 6 meses, e aí esta obrigação. Então, lá, não tive rendimento isento, né? Inferior a 40 mil, não tive rendimento tributável 28.559, mas vendi um imóvel. Então, eu tenho que declarar. E quem saiu do país, eventualmente saiu do país, né, a declaração, a comunicação de não residência, ele saiu do país, vai trabalhar no exterior, se mudou, ficou mais do que um período de 180 dias, 6 meses, então ele faz a última declaração dele que ele esteve dentro do país. Se ele voltar daqui 5, 10, 15 anos, é como se fosse uma anistia. Ele volta e começa tudo do zero de novo. E no período que ele esteve fora do país, ele não precisa fazer. Aqui, com o Brasil, não tem mais nenhuma responsabilidade. Isso é uma coisa que muita gente esquece. As pessoas vão para o exterior, né? Eu vou a passeio, isso, aquilo, e não declara. Só que ele começa a ter rendimentos no exterior. E a Receita pode fazer esses cruzamentos, são convênios internacionais, que cruzar essas informações, assim como aqui a empresa entrega a DIRF, que é a declaração de retenção, existe uma declaração no exterior. Claro que tem que ver todos os convênios. E aí, se ele teve recursos lá e não existe um convênio de tributação, ele teria que declarar aqui, porque, na verdade, ele não saiu do país, ele continua aqui para fins tributários, né? Ele não disse que saiu. E aí vem a informação que ele está lá fora. Então, ele tem que fazer essa comunicação até fevereiro, até 28 de fevereiro é o prazo para ele comunicar a saída e 30 de abril fazer a declaração. É uma declaração específica, é a mesma, só que tem um título diferente. Declaração de saída definitiva do país. São muitos detalhes Bastante e importantes informação. para a empresa, para o negócio, né, Rômulo? E isso é muito relevante, porque tu trouxe um ponto agora de saída definitiva do país, que daí eu, em consultoria, já me deparei, por exemplo, com empresas que têm 2, 3 sócios, e um dos sócios mora no exterior. Atua numa empresa registrada no Brasil, gera faturamento no Brasil, gera dividendo no Brasil, mas mora no exterior. Então ele também tem que ter esse detalhe, mas espera aí, eu estou há mais de 180 dias, só que eu tenho um vínculo com uma empresa nacional. Então, o caso de morar no exterior não faz com que a pessoa tenha que deixar de fazer o imposto aqui, né? Porque o rendimento dela ainda acontece no Brasil. Então, tem esses detalhes que ela tem que entender, né? Pô, será que eu posso ter renda no Brasil morando no exterior? Declaro por que país? Pelo imposto de renda brasileiro ou pelo imposto de renda do país, dentro das regras do país? Tudo isso são detalhes que, mais uma vez, o contador tem que assessorar muito bem, né? E nós falamos um pouco de dividendos, que também eu acho que é um ponto de atenção. Quando a gente fala do MEI, que é um público que a gente atende muito no Sebrae e que busca, nessa época, muita informação, né? O MEI, por lei, ele não precisa de um contador para abrir a sua empresa, para fazer a manutenção do seu CNPJ. Por lei, né? Claro que a gente sempre indica que tenha, sim, o apoio de um contador, de um especialista para auxiliar. E o MEI tem regras específicas quando ele vai declarar o imposto de renda da pessoa física dele, porque o MEI e a empresa do MEI meio que se mistura, né? Sim. Porque ele trabalha, ele é quase um autônomo que tem um CNPJ vinculado. E aí ele foi lá e gerou 80 mil reais de faturamento anual, que é o limite do MEI, 82, se não me falha. E aí, desses 80, por exemplo, 60 mil foi lucro. Ele gastou 20 mil para poder executar aquele serviço. Ele pode pegar os 60 mil e declarar no imposto de renda dele como lucro, como dividendo, e não pagar imposto de renda? Tem que olhar as regras também, porque o MEI tem regras específicas no que diz respeito a ser isento, porque a gente estava falando antes, não, dividendo é isento. É isento.
mas tem regra. Tem E no regras. caso do MEI, tem regras bem específicas que eu acho que o Celso pode comentar por cima aí. Bem importante. Vamos falar assim aí. Começando, então, vamos falar sobre quem tem MEI. Então, digamos lá, Alexandra, aqui eu tenho o MEI, então eu preciso fazer uma declaração da pessoa física e uma também do MEI? Exato, né? Então, nós temos duas obrigações. Apesar de ser uma pessoa física, de parecer que ele está misturado, aquela coisa de física e jurídica, né? Existe, na verdade, então, esses princípios que a gente tem que separar. O que é a pessoa física? Primeiro, ele trabalha na pessoa jurídica dele, o limite ali é 81 mil. Aí ele tem uma regra, vamos de início assim, ele gastou 20 mil e sobrou 60 mil. 60 mil, a princípio, seria um lucro. Só que o lucro não é só dizer 80 menos 20, 60 e digo que aquilo é lucro. Existe a regra, o chamado lucro líquido presumido. Então, o lucro líquido presumido, ele não é muito alto, muito grande. Eu vou pegar minha receita, se ele é uma empresa comercial, eu vou pegar minha receita, eu vou aplicar 8%. Esse 8% menos os impostos que eu paguei do MEI é o lucro que eu posso retirar. Então, eu vou tirar mais ou menos, vamos supor aqui, 5% de lucro. Se é um prestador de serviço, a base vai ser 16%. Então, por que existe esse lucro líquido presumido? Que é uma regrinha muito fácil de calcular. E a Receita entende isso de forma eletrônica. A Receita pega a base de 8 para o comércio, pega a base de 16 para o serviço e menos os impostos que eu paguei. Então, eu tenho um lucro de um valor pequeno. E esse lucro não é o não tributável, Ele né? é o não tributável, ele é isento. E existe depois uma segunda regra da Receita Federal. Bom, se eu quero efetivamente comprovar o lucro, aí o lucro contábil, aí sim eu tenho que contratar um profissional, por exemplo, e aí fazer a contabilidade deste MEI, mês a mês. Claro que existem valores de honorários reduzidos para o MEI, existe isso, mas você tem que fazer daí a contabilização mensal daquele MEI. Receita menos despesas, deu um lucro no mês, deu lucro no segundo, no terceiro, e assim você vai fazendo. Então, aquele lucro efetivo que teve comprovado contabilmente, aí sim ele vai ser entregue. Então, vamos imaginar a declaração de um MEI, lá na pessoa física, né? O proprietário do MEI na pessoa física. Ele vai ter rendimentos tributáveis, normalmente é o salário mínimo dele, vezes 12, que muitas vezes é o prolabore de um salário mínimo, a maioria tem isso. É possível pagar valor maior, sim, mas daí você tem um acréscimo. Então, para pagar aquele valor de 5% do salário mínimo que ele contribui para ter os benefícios de aposentadoria e demais benefícios da previdência privada, então ele tem lá um salário mínimo vezes 12 o rendimento tributável. O lucro é aquele lucro líquido presumido. Se ele fizer lá por conta, do jeito que ele vai fazer. Agora, ele quer efetivamente comprovar o lucro que ele tem, aí sim ele vai ter que fazer a contabilidade anual para efetivamente ver qual o lucro e a Receita ter também onde comprovar se aquele lucro, porque senão ele pega simplesmente, atribui um valor qualquer como lucro, Sim. E entrega do lado aquela informação, mas efetivamente ele não recebeu aquilo. Então, esse fato do lucro isento, e é importante a gente sinalizar isso nesse momento que ele passa a ter um lucro maior, porque esse lucro isento para ele vai ser a base para ele comprar o carro dele, que é a contrapartida. Porque se ele ganhou só 12 mil de prolabore, vamos arredondar aqui, 12 mil, como que ele comprou um carro de 50 mil? Sim, você tem que justificar de onde pegou empréstimo, ganhou É na uma balança, loteria. é uma balança, né? Já ouvimos bastante, né, Celso, aqui no Brasil, de gente que ganhou na loteria, não é? O pessoal tem muita sorte Eu aqui no Brasil, né? O queria pessoal tem ter um essa pouquinho, eu sorte. queria encontrar uma pessoa dessa e ficar perto, assim, ver se eu pego um pouco dessa sorte, hein? Isso, estilo anão de orçamento, que tem uma sorte Incrível. imensa, assim, ganham em sequência os prêmios, assim. É uma coisa maluca. E tu trouxe um ponto muito importante, né, Celso, para o empresário. O empresário usa da declaração do imposto de renda como seu comprovante de renda. Porque para muitas empresas, para muitos empresários, a sua renda ela é muito maior no dividendo do que no salário do prolabore fixo mensal. Então, se ele não faz a declaração correta, se ele não inclui adequadamente o cálculo desse dividendo, como é que ele vai declarar a renda na pessoa física para justificar os seus gastos pessoais, a sua movimentação do dia a dia,
né? E poder buscar um empréstimo, fazer um financiamento bancário, comprar um veículo, justificar o investimento na pessoa Imobiliária. física que ele tem, né? Que às vezes ele tem lá investimento, dinheiro guardado. Como é que ele justifica? É a partir da declaração do imposto de renda. E eu, como ex-empresário, né, como consultor, chegava março, eu já ficava nervoso para entregar meu imposto de renda para atualizar lá no banco, né? Ó, essa foi minha renda do ano anterior, para poder revisitar quais são os meus limites de cheque especial, de cartão de crédito, né, de outros créditos que eu possa vir a precisar ao longo do ano. Então é muito importante que o empresário ele tenha esse cuidado. E aí um ponto importante também, né? Se o empresário está devendo o Simples Nacional, e eu vou pegar o recorte do Simples, ele não pode distribuir lucros. Bem lembrado, sempre trazendo itens pontuais que são extremamente importantes, né? Eu iria primeiro, assim, as pessoas me perguntam, pô, eu sou obrigado a declarar, eu não vou fazer essa declaração. E eu concordo contigo, Rômulo, assim, ó, é importante a pessoa fazer a declaração, porque aquilo serve de um comprovante. Assim como o MEI foi uma forma de inclusão, de trazer o empresário, ele poder abrir uma conta pessoa jurídica, de poder comprar a prazo, que é extremamente importante, ele passa a ter um cadastro, ele passa a ter o CNPJ de uma forma, vamos chamar assim, limpa, e aí ele pode fazer compra prazo, que ele não podia fazer. Então, o MEI, ele traz várias pessoas da informalidade. E a declaração do imposto de renda, uma comprovação que tem fé pública, vamos dizer assim, é a declaração do imposto de renda. Então, declarar imposto de renda não quer dizer que ele vai pagar. E aqui de início, já, ó, quem não ganha 28 mil não vai pagar imposto de renda. Mas ele declara, ele diz quanto ganhou, porque daí ele vai chegar na hora de ter essas situações de comprar um carro, veículo, ele já tem aquele comprovante. Facilita. Facilita a vida. Então, isso é muito importante. Eu já vi até em caso de locações de salas comerciais, por exemplo, com um valor maior de lojas ou até apartamentos, casas maiores, de a imobiliária pedir o imposto de renda, a declaração do imposto de renda do fiador e até de quem está alocando, né? Eles pedem, é padrão, e isso eu até fazer esse complemento. Se a empresa for pedir um empréstimo bancário no CNPJ, quando a pessoa vai pedir, a empresa vai pedir um empréstimo, geralmente os bancos pedem uma garantia. Né? Então, assim, que garantia que o banco tem de que tu vai pagar as prestações? Pode ser uma garantia real, um veículo, uma casa, um imóvel que fica lá, né, arrolado enquanto aquele empréstimo está rodando. Pode ser uma garantia como o FAMP que o Sebrae tem, né, o Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas. Olha aí, gente. E mesmo assim, mesmo dando essas garantias, pode pegar empresário. Você que tem um empréstimo, resgata o contrato e vai ler. Quando você assinou... Nas letrinhas miúdas? Nem tão miúdas, nas letrinhas explícitas. Tá ali, o empresário, ele é avalista do empréstimo. Então, se a empresa não paga o empréstimo, se aquele bem, aquela garantia, por algum motivo não consegue ser executada para honrar o empréstimo, o empresário no CPF dele vai pagar, tá no contrato. Essa é a regra geral. Eventualmente, um contrato ou outro possa tirar o aval, que a gente chama de aval dos sócios. E aí, como é que o banco vai garantir o aval do sócio? Pedindo a comprovante de renda do sócio, entendendo se o sócio na pessoa física teria condições de arcar com o empréstimo da empresa, caso a empresa não arque com esse empréstimo. Então, mais uma vez, a declaração do imposto de renda da pessoa física impacta diretamente na capacidade de endividamento e investimento que a empresa vai ter. Impacta direto no negócio. Eu queria até lembrar, eu fiz um comentário da importância da declaração e não falei de uma parte importantíssima ali, que é quem está com os impostos em atraso do MEI Atenção, e empresas atenção. do Simples em atraso, eu não posso distribuir lucros. Vamos tentar pensar sempre assim um pouco o lado do fisco. Qual é a essência? Pô, mas se eu estou devendo alguma coisa, por que eu não posso retirar lucro? Porque, na essência, eu não poderia ter retirado o lucro da empresa. Primeiro, eu deveria ter pago o imposto. Primeiro a gente paga, depois... Primeiro a gente paga, depois você vai usar os rendimentos. É uma lógica, até vamos pensar, uma lógica do nosso salário, né? Recebe o salário, a gente paga nossas dívidas. Isso. E com o que sobra a gente investe, compra coisas novas. Podemos até comparar com o banco, só que a Receita Federal não tem cheque especial. Então, se eu estou devendo imposto, eu tenho que pagar aquele imposto primeiro e aí sim eu posso retirar o lucro. Então, é importante que normalmente se faça isso até dezembro. Posso até ficar devendo durante o ano, eventualmente, tem uma situação, minha receita caiu no mesado, 1, 2, 3 meses, atrasou, tudo bem.
Não consigo pagar todos eles de uma vez, eu tenho a opção de parcelamento. Os parcelamentos com a Receita Federal, em regra geral, eles são até 60 vezes. Né? Então, normalmente, qualquer parcelamento você tem até 5 anos para saldar, sempre respeitando uma parcela mínima de R$100, né? Mas você pode, então, parcelar e, estando parcelado, pode retirar o lucro. O que não pode é estar devendo. E se até a gente tem acompanhado, é muito difícil de a Receita, ou seja, de ter cobrado efetivamente uma multa por essa distribuição de lucro. Mas existe uma previsão de pagamento de 50% do valor do lucro retirado. Então é melhor não arriscar. Eu não a quero arriscar. Eu não tive ainda essa efetivação assim, da Receita fazer esse tipo de cobrança, mas sim de notificar o cliente, né, para que ele corrija e faça o parcelamento, ou seja, ainda como dando uma última tentativa ainda da pessoa colocar em dia os seus tributos. Então é importante. Agora o pessoal vai dizer, mas o Celso me falou só agora, eu já estou em fevereiro. Então assim, faça o parcelamento antes da entrega da declaração da pessoa física. O que acontece? Eu estou demonstrando uma boa fé. Isso aí os advogados sempre comentam muito. Ou seja, e ao entregar a declaração, eu me deparei com aquela situação, o contador falou, bom, se você não tiver em dia, você não pode retirar o lucro. E como é que eu não vou distribuir os 60 mil que serviu de base para ele? Bom, então eu vou fazer o parcelamento agora e daqui a 5, 6 dias eu faço a declaração. Então, pelo menos quando processar a declaração, já estaria tudo em dia. Então, eu demonstrei uma boa fé. Nós vamos partir que sempre as empresas do Simples Nacional e o MEI são sempre notificadas, em primeiro lugar, de qualquer irregularidade, diferente da modalidade geral, que a empresa é autuada, porque você parte já de uma estrutura mais qualificada, né, que deve sempre estar mais em dia com suas obrigações e aí vai ser notificada. Agora, as empresas do Simples e o MEI sempre são primeiros notificados do que autuados, né? A gente escuta muito, às vezes, porque a gente paga muito imposto, porque é desproporcional. Tu, Celso, é um super especialista, né? É conselheiro do Conselho Regional também de Contabilidade. Como é que você vê isso? Temos uma boa legislação do imposto de renda? Vocês enxergam que ela é equilibrada para empresas, para pessoas físicas, enfim? Isso é um item que se discute muito. Nós estamos chegando até agora numa mudança de governo. Se fala sempre na reforma tributária, né, ou de acontecer mudanças. E sempre, quando a gente vai comparar, eu acho que principalmente aqui no Brasil, a gente tem uma carga elevada de tributos. Só que o grande problema, eu acho que aqui, que a gente compara sempre com outros países, é o retorno que se tem. Né? Então, no momento que a gente não tem um retorno, a gente passa a desconfiar. Né? Eu acho que isso, muitas vezes, a pessoa física, o empresário, que ele tem a dúvida, mas se o outro fez, eu também posso fazer. Né? Eu acho que esse tipo de situação é, muitas vezes, o que acaba complicando no país. Mas, em termos de tributos, se nós vamos pensar assim, existe uma carga tributária, mas todos estão fazendo, grande parte das empresas fazem aquilo ali, você tem que colocar dentro do teu custo aqueles impostos. Eu acho que isso é fundamental. Eu não posso abrir uma empresa sem, pelo menos, eu ter uma reserva, talvez por um período de 3 a 6 meses. Eu não posso abrir, eu gastei tudo que eu tinha e não tenho mais nada como reserva. Ótimo, se a empresa deu certo, maravilha. Mas voamos, não é né? todo mundo. Exatamente, Voou, olha o plano de voo. Decola. Excelente, decola. Não, a grande maioria tem dificuldades. Né? Como todo negócio tem dificuldade, você vai desenvolvendo mais adiante. Então tem que ter reservas. E no momento que tu não tem reserva, aí tu começa a atrasar, começa a ter problema com o tributo. Então, essa parte de se organizar como pessoa física e como pessoa jurídica é extremamente importante, né? Eu acho que planejar é fundamental, é se preparar para algo. Isso vale para qualquer coisa, vale para um competidor. Olha o que é uma Olimpíada. Vamos pensar numa Olimpíada. Levam 4 anos para se preparar para uma Olimpíada. Existem seleções regionais, nacionais, mundiais, tem índices mínimos que eles têm que atingir, então é toda uma preparação. Então, a gente, quando vai pensar numa empresa, a gente tem que se organizar desta forma também.
Tem muita coisa familiar, tem que ter. Muitas vezes chega um momento que nós temos que trazer alguém de fora, muitas vezes na administração para ajudar, porque a gente não se atualizou, né? Então, a atualização, eu quero recomendar que, tipo, o Sebrae, né, na verdade, tem muitas parcerias, tem o Contador de Sucesso também, que é um projeto nacional que o Sebrae coloca para todos os contadores também se atualizarem, são vários cursos e de forma online, né? Isso também é importante, de forma Facilita. remota, e ali você vai se atualizando. E lembrei até de um ponto importante que você falou, né? E muitas vezes tem contadores que estão mais especializados na área de serviço. Serviços médicos, serviços de arquitetura, comércio, indústria, mercados, supermercados. Existem regras próprias que você tem que buscar atualização e comparo com a medicina, né? Você não vai fazer uma cirurgia com quem está ainda num primeiro momento, né? Uma cirurgia mais grave. Tem o psiquiatra, tem ginecologista, tem várias áreas, né? Cada um atua numa área. E assim são as profissões. Então, vamos buscar aqueles... Tem o generalista, que é o plantão no primeiro momento, e depois eu tenho que buscar algum especialista Especialista na também, tua porque área. eu também estou querendo me diferenciar no mercado, né? Abrir a empresa, nós vamos abrir, mas depois eu quero me diferenciar. Então, vamos nos cercar de pessoas para bem assessorar e fazer o crescimento do MEI aí. Rômulo, mesmo a gente falando em MEI, né? Às vezes falando que, como você mesmo trouxe, que às vezes o MEI, ele é a empresa única, né? Uma pessoa, porque com o MEI você pode contratar Um a- único um colaborador, único né? colaborador e tudo mais. Mas, de novo, às vezes pensa, minha empresa é pequena, né? É MEI ainda. Mas qual a importância de ter um suporte, ter uma consultoria? E aqui estamos falando nesse recorte mais fiscal, né? Do imposto de renda. A importância, mesmo sendo uma empresa pequena, de ter esse profissional. É sempre muito relevante que qualquer empresa tenha apoio, né? Seja o apoio do Sebrae quando a gente fala de gestão, o apoio dos contadores quando a gente fala realmente de legislação contábil. E o Sebrae mesmo, a gente sempre tem muito cuidado. No Sebrae, eu sou especialista em finanças e desenvolvo os produtos na área financeira. E às vezes vem demandas internas que eu digo, não, olha só, isso aqui é prerrogativa da contabilidade. Não é prerrogativa do Sebrae ensinar isso. Isso quem tem que orientar é o contador. Então vamos buscar um caminho para o contador vir e orientar esse profissional. Por quê? Porque é muito especialista, é muito detalhado, né? Como o Celso trouxe, hoje já tem contador especialista em vários temas. Por quê? Porque a legislação no supermercado, a tributação no supermercado é uma Sim. coisa, do varejo de moda é outra, da indústria metal-mecânica é outra. Se a pessoa importa, é uma característica, se ela exporta, é outra característica. Então, ter o apoio, mesmo quando tu é pequeno, é muito importante. A gente deu o exemplo agora do imposto de renda. A empresa, ela consegue... eu sou um MEI, eu vendo roupa. Eu tenho um bazarzinho no meu bairro, eu vendo roupa, e o meu lucro real, eu faço ali, é mais que 8%. E eu estou colocando no meu bolso como dono do negócio. Eu posso fazer isso? Claro que eu posso. Eu posso declarar isento, não. Por quê? Porque tem a lei que diz que é 8% do faturamento do MEI é isento a título de lucro presumido. Mas meu lucro foi 15, foi 20. Então eu preciso de um contador. São muitas particularidades que podem nos encrencar aí na frente. E aí a gente entra numa questão que ainda é muito cultural, principalmente dos pequenos negócios, do MEI, mas a gente ainda vê as micro e pequenas empresas cometendo, que é misturar o dinheiro da pessoa física com a pessoa jurídica. Então, é o empresário que paga o boleto da escola do filho, o plano de saúde, o financiamento do carro que está no nome dele, com a conta corrente da pessoa jurídica. Já aprendemos aqui no plano de voo que não pode ser assim, certo, especialista em finanças? Não pode ser assim. E o contrário também, o empresário que vai lá e pega o empréstimo bancário no nome da pessoa física e pega o dinheiro e injeta na pessoa jurídica que está lá pagando a prestação. Um cliente vai fazer um pagamento, ele tem a conta dele para pagar lá o condomínio, ele já diz, não, paga no meu Pix da pessoa física e mistura. E aí o Celso mesmo trouxe, né, que é o imposto de renda pré-preenchido. Aí tá lá a Receita que recebe a informação. Olha, o Joãozinho movimentou não sei quantos mil na conta corrente dele. E aí vai ele lá e tem uma declaração de 1/3 disso. Mas é que os outros 2/3 era da pessoa jurídica. Mas ele movimentou na pessoa física. O que o governo entende? Pessoa jurídica é pessoa jurídica, pessoa física é pessoa física. Assim como eu sou eu, Celso é o Celso, Alexandre é Alexandra. A gente não pode misturar o recurso porque o fisco ele tá vendo e aí tu vai ter que prestar esclarecimento. E aí tu vai ter que dizer, não, mas é que eu errei. Eu peguei dinheiro da pessoa jurídica, botei na conta da pessoa física, fiz aí um enrosco. O fisco vai dizer, bem, não foi bem assessorado, tá na lei,
né? Se pressupõe, apesar da boa-fé do fisco de primeiro notificar para depois autuar, chega uma hora que ele diz, olha só, eu não tenho que te ensinar de lei, tá na lei. Tu tem que ler e executar. E aí ele vai lá, ele notifica, ele autua. E eu já tive, até de experiência familiar, pessoas que eu conheço que me procuraram apavoradas porque o fisco foi lá, notificou, multou a pessoa. Porque identificou movimento incompatível com a renda declarada. E aí a pessoa não tem como comprovar, e mesmo quando comprova que fez errado, e aí o fisco diz bem, Se vai tu ser- veio comprovar que fez errado, tá ok. vai ser notificada e vai ser multada porque fez errado. Então é muito importante ser sim bem assessorado e ter esses cuidados para evitar dores de cabeça e cair nessa temida malha fina. Eu vou aproveitar, nós vamos falar da pré-preenchida. Por favor, Então, vamos... acho que agora a gente Que é novinha, faz, a gente faz esse link, né, das informações que tem a Receita Federal. Para entender um pouquinho a Receita Federal, ela criou o SPED, que é o Sistema Público de Escrituração Digital. Isso começa lá em 2009, com grandes empresas, começa com a contabilidade, empresas do lucro real, foram entrando no presumido, no simples, entrou o e-social, trazendo todas as informações. E-social hoje, a gente é complicador? É, mas as pessoas de 94 para frente que vão se aposentar, vai se apertar um botão e pronto, vai estar resolvido, porque tudo está numa base de dados. Então, é importante. Eu faço o pagamento do fundo de garantia, os funcionários já sabem que entrou ali o valor para eles com uma consulta que tem. Isso tudo é informação. Mas nós temos a pré-preenchida. O que é a pré-preenchida? Então, assim, a malha da Receita Federal são 165 itens Nossa, que a Receita cruza. Então, nós vamos dar alguns básicos, assim, que cruzam essa informação. Primeiro é a DIRF, é imposto retido na fonte. Nós trabalhamos numa pessoa jurídica, essa pessoa jurídica vai lá e diz, o Rômulo, CPF tal, ganhou X, a Alexandra ganhou Y, essas informações estão na base de dados. Eles informaram para a Receita Federal. Depois eu tenho a DIMED, Declaração de Informações Médicas. Isso é um item muito importante que cai em malha. Num passado mais distante, cada um jogava lá um valor como médico agora tem e que aí provar. caía em malha. Isso, as empresas médicas já informam para a Receita, CPF a CPF, quanto que foi pago de despesa médica. Então não adianta botar um 0 a mais, um 0 a menos para aumentar a despesa, para melhorar a restituição. Automático. Processo eletrônico que cruza isso. Tem o Admob, que é operações imobiliárias, compra e venda. Essa Admob eu digo que é aquela que pega 3 coelhos com uma cajadada só, eles não costumam dizer. Então eu pego o corretor que ganhou a comissão, o vendedor e o comprador. O que saiu lá na informação imobiliária, no contrato de compra e venda, tudo isso vai para a Receita Federal. E ainda tem, começou no ano passado, o Carnê-Leão Web, que são os autônomos que recebem rendimento de várias pessoas físicas, eles fazem um Carnê-Leão. Só que o Carnê-Leão se tornou web, então ele apura mês a mês eletronicamente. Então, ó, esses são exemplos. PIX também, movimentações bancárias. Isso está na base da Receita Federal. Então, o que ela faz na pré-preenchida? Ela diz o seguinte, Rômulo, o que eu sei de ti é isto aqui. Tu ganhou rendimento de A, tu foi no médico, tu comprou um imóvel, né, a tua despesa de educação, isso é o que eu tenho de ti. Você confirma que ganhou isso? O que você vai adicionar? Que lá na parte dos bens, aí é pessoal, porque senão é quebra de sigilo, é invasão, ela vai botar as tuas informações do ano passado. Tu tinha X na conta corrente, tinha na poupança, tu tinha um carro, tu tinha um imóvel, aí tu vai informar se tu comprou, se tu vendeu, o que fiz, e colocar os saldos novos no final do ano. Então, essa parte tu vai fazer. Mas a que dá sempre mais problema de cruzamento de informação em malha são os recebimentos, pagamentos, deduções. Isso que é o que dá malha. E a Receita, com a pré-preenchida, ela quer evitar esse transtorno, né? Que a pessoa vai ter que fazer depois, ela entregou a declaração. E esse é o detalhe seguinte, o ano passado, no dia seguinte, a declaração já está processada. A grande vantagem da pré-preenchida, e para este ano já foi avisado também, tu entrega a declaração no dia seguinte, tu entra lá e faz uma consulta, né? Cria ali um código de acesso, faz a consulta e aí você já sabe se a declaração foi processada, ela dá essa mensagem, fila de restituição, você vai restituir, mas não sabe quando,
mas já está em fila de restituição, ou se deu ali imposto a pagar e você sabe que vai pagar. Detalhe importantíssimo de declaração, faça a declaração logo que inicia. O vencimento é no último dia lá de abril. Então, você só vai pagar lá no final de abril, mas a declaração já está processada. Você sabe que está certo. No último dia de abril, 23h50 59. e 8, Estamos ligando pro contador. estamos ligando pro contador. Travou o sistema. É ou não é? Tá certo aqui? Vamos perguntar pro contador. Tem é muita isso aí. gente nessa? Nos Vocês do- fazem plantão, hein? Me fala. Sempre. Nos últimos dias sempre fica um plantão. Muitas vezes se encerra todas as declarações por volta ali já de... Como tem empresa contábil, normalmente assim, os últimos 2 dias a gente já encerrou praticamente 99%. Ficam algumas que tem pessoas que, não, eu só faço no último dia e não quero me incomodar, mas não é uma boa solução, mas a gente faz. E sempre vem o de última hora, perdido, correndo, não conseguiu fazer, então a gente deixa sempre um plantão. Normalmente se fica, por exemplo, eu fico ali normalmente até umas 9 horas eu fico ali já aguardando se vem algum apavorado ainda de última Me hora. conta, Celso, já teve alguma história engraçada? Alguém chegando, faltando 2 minutos, sem nenhuma papelada, sem nada? Já aconteceu uma coisa escabrosa, assim? A dica que a gente tem para essas pessoas assim, ó, primeira coisa, antes eu falei que quem não entrega tem uma multa, né? Então, se tu não te lembrou no último dia, mas não tem nenhum documento que tu queira fazer, preenche só os teus dados e entrega a declaração. Porque depois Zero tem a retificação, né? Pode retificar. E olha só o detalhe, né? Como eu falei assim, você depois no dia seguinte, tu entrega a declaração e tu pode acessar fazendo um código de acesso, a Receita vai te dizer assim, ó, Celso, você ganhou 10 mil e na sua fonte está 0. Então, o que tu faz? A Receita já está... É a pré-preenchida. A Receita está te dizendo a pré-preenchida. As minhas informações são essas. Aí tu entra ali, complementa. Claro que se tu tiver imposto a pagar, vai ter multa e juros porque está em atraso. Mas se tiver eventualmente imposto a restituir ou isso, aí você entregou dentro do prazo, é só retificar. Só no próximo mudar de modelo, né? Modelo completo para modelo simplificado. Né? Então, é importante essa Pré-preenchida? pré-preenchida, ela vem como uma agilidade, tanto para o Estado como para a gente também que tem que fazer, agiliza. Sem dúvida, a ideia é diminuir muito o tempo de realização da declaração e vamos imaginar, principalmente, as pessoas que têm uma fonte de renda, né? Somente uma fonte de renda, o empregado, a grande parte de colaboradores, aí, funcionários de empresas, eles estão nessa situação, ele não é empresário, né? Eles tranquilo. Então, ele vai entrar e vai buscar seus dados, mesmo ali o do meio do empresário, porque o empresário, nós entregamos qual é o prolabore que ele ganhou no ano. Nós entregamos o lucro que ele ganhou no ano. Isso vai informado na DIRF. E aí, ele vai fazer a declaração dele e já está lá pronta a declaração para fazer. E ele tem que cuidar, claro, atenção depois na parte dos seus bens. Aí o Rômulo avisou muito bem, eu não posso simplesmente ter comprado um carro de 200 mil e ter uma receita de 80 mil. Isso não pode. E não apresentar dívida, né? Eu não- até posso comprar o carro de Isso. 200, mas tem que apresentar que está devendo Se eu 150 mil do carro, 180 mil do carro, né? Isso, se eu comprei a prazo, daí tem a É. parte dos bens, bem lembrado, e tem a parte das dívidas também, que eu assumi um compromisso para poder comprar aquele bem que eu não tenho recurso de imediato. Gente, e assim, ó, a gente sabe, já acabamos de falar aqui, né, que chega na hora de fazer o imposto de renda, a grande maioria das pessoas, pessoa física, CPF ou CNPJ, saem como malucas buscando coisa, documentação e tudo mais. Existe alguma coisa que os empreendedores podem fazer mês a mês para manter isso tudo organizado e chegar lá na hora de fazer o imposto de renda, entregar para o seu contador ou fazer... Tem alguma dica aí que nos ajuda mês a mês? Controle financeiro. Simples assim, né, Para isso e Alexandra? para outras coisas, Pra né, Rômulo? tudo, controle financeiro, porque tu vai lembrar aquela coparticipação do atendimento do plano de saúde que tu pagou em janeiro. Não. Tu não vai lembrar, se tu não tem essa informação. E tu também não pode contar, apesar da pré-preenchida, com a boa fé que o médico foi lá e fez o registro de que ele recebeu esse valor, porque ele pode não querer que tá colocando para não pagar imposto. E é um problema dele, é uma situação que ele vai ter que lidar com o fisco.
tu tem que declarar, até porque tu vai receber o quê? Um desconto no teu imposto de renda, no caso do imposto de renda completo, né? O simplificado já tem um cálculo ali, que é o benefício que o próprio fisco calcula. Então, tem que ter controle, tem que anotar, né? E aí eu vou pegar o exemplo, nós estávamos falando de imóveis, né? Antes de entrar aqui para a gravação, eu ainda estou em obra no meu imóvel. E todas as obras que geram benfeitorias, que aumentam o valor do imóvel, eu posso informar. Então, eu não vou informar só as 12 prestações do meu financiamento imobiliário. Aí, um beijo pro banco que tá me comendo pelas pernas aí, né? O teu sócio na tua casa? O dono do meu imóvel, que ainda é o banco, né? Mas eu tô fazendo uma melhoria. Eu tô lá, vou fazer um quiosque, vou instalar uma piscina, vou fazer uma reforma no banheiro. Isso vai colocar valor ao imóvel, né? Eu vou elevar o valor do imóvel. Não é manutenção, né? Pintei uma parede. Não, eu dei valor ao imóvel. Se eu não tenho essa informação, como é que eu vou lembrar que eu gastei R$600 de uma melhoria que eu fiz lá no quarto em janeiro? Acima de tudo, se eu não tenho esse documento guardado, vai que o fisco me chame para Eu ia entender. Não, mas falar. peraí. Guardar as notas, então. Olha o valor que teu imóvel ganhou de valorização aqui, né? Me explica como é que chegou nessa valorização. Eu vou ter que sentar lá na frente do fiscal e mostrar, não, tá aqui, ó, a nota da madeireira, a nota do empreiteiro, a nota dos materiais, o projeto. Eu vou demonstrar que eu fiz esse investimento. Então, para isso é controle financeiro, né? Para que eu possa tanto informar o meu patrimônio, né? No caso de uma benfeitoria, de uma valorização de um imóvel, principalmente, mas, acima de tudo, das deduções. Por que eu estou deduzindo despesa com educação? Por que eu estou deduzindo despesas com saúde? Eu estou deduzindo despesas da qual, habitualmente, não vem, por exemplo, numa pré-preenchida ou pode vir de forma incorreta, né? Não completa. Eu tenho que ter esses documentos. E para isso, Alexandra, controle financeiro. E para quem não fez o controle financeiro, tá na hora de buscar o Celso Salvador. Celso, resolve meu imposto de renda. O que eu preciso ter de documento para te entregar, Celso? Bom, o que eu faço, assim, nesse controle financeiro, nós também brincamos, assim, de acordo com o cliente, com o perfil de idade. Então, eu posso ter, o arquivo do contador. Eu costumo dizer para o cliente, né? Você tem ali o arquivo do contador. Eu até mexo com isso. Tudo que você pensa que não usa é o saquinho de lixo do contador. Eu costumo brincar com ele. O contador eu vou usa. usar isso aí. Então, o que ele pode fazer? Ele pode fazer um arquivo eletrônico, que ele vai guardar todas as informações, mês a mês de compra e venda, separa lá por cartão, por despesa, compra, educação. Ele separa aquilo ali e vai guardando. Vai guardando. No final do ano, ele manda o arquivo eletrônico. Agora, os clientes de mais idade que eu tenho lá também aparecem lá para mim com aquela famosa caixinha de sapato que você guarda. A pastinha, a caixinha de sapato, aquela mesma. Pastinha sanfonada. Separado mês a mês. Esse é o perfeito, né? Cada um. Eu tenho clientes, justamente assim que eu digo de mais idade, que eles trazem praticamente a declaração pronta já. Coisa boa. Mas querem justamente a certeza, assim como tem a pré-preenchida. Vem informações que as outras partes informaram. Mas se eu não concordo com ela, eu coloco diferente. Porque é para revisar. A Receita não está dando o aval, ela está dizendo o que o outro informou. Mas nós temos algumas coisas assim sempre importantes na hora de fazer a declaração, que eu digo aí que é para lembrar assim. Então, vou fazer a declaração. Tem a declaração do ano anterior. Os comprovantes de rendimentos. Sou assalariado, eu sou autônomo, principalmente o autônomo. Guarda os comprovantes que ele vai recebendo. Depois ele vai somar lá no final do ano. Se sacou fundo de garantia, quem recebe herança, nós temos que cuidar, recebeu essas informações, é um patrimônio que você está recebendo. Ele é isento, mas tem que ser informado. Quem pagou foi lá o espólio, é outra parte. Informe de rendimento das instituições financeiras. Então, agora, eletronicamente, o prazo para os bancos informarem para a Receita é 28 de fevereiro. Normalmente, a partir de 25, já estão disponíveis nos sites dos bancos. Avisando também que pelo correio eles não mandam mais, muitas vezes as pessoas ficam esperando que vai vir pelo correio, não, é somente acessando o site. Pessoas de mais idade, eu costumo dizer, vai até o seu gerente, pede para ele retirar, o pessoal atende lá no banco tranquilo. Quem vendeu os imóveis, né? Quem tem empréstimos, né? Se eu busquei empréstimo para alguém, eu tenho que informar. O lado A informa que emprestou e eu vou informar que eu tenho uma dívida para ele, para poder comprar o carro, comprar o imóvel. Doação, se eu recebi doação. Lembrando sempre uma coisa que é importante, doação de pais, avós, de alguma pessoa, doação, existe um imposto estadual sobre doação. Olha aí, mais uma dica, Essa é uma outra. Existe o ITCD, que é o Imposto sobre Transação e Doações. É o mesmo que a pessoa vai falar quando passar dessa por uma outra, né? Tem que pagar o ITCD. Se você antecipar, é chamado antecipação da legítima.
Então, se eu fizer essa doação, não existe imposto de renda, mas existe um imposto estadual, né, que é cobrado, normalmente em torno de 4%, que é a doação. Estou fazendo para outro. Já citou aqui as despesas médicas, odontológicas, com educação, guardo isso tudo nessas informações, né, as doações eu falei, e principalmente depois aqui encerrando essa parte do documento, eu vou fazer sempre uma declaração, fazer um ensaio. As pessoas sempre perguntam ali, e agora, faço em conjunto ou faço separadamente a declaração? Então eu faço um ensaio. Primeiro coloco o cônjuge, faço a declaração, deu X, a pagar ou restituir. Depois eu retiro o cônjuge, faço de forma separada e eu comparo. Por exemplo, o meu caso é como empresa, então existe um prolabore, existe um lucro, então eu sempre declaro separado da minha esposa. Porque se eu somar a minha renda com a renda da minha esposa, eu vou pagar imposto. Entregando as duas declarações em separada, eu acabo tendo restituição, valores menores, mas tenho a restituir. Se eu junto, por quê? Porque a tabela é 28. Se eu informei que os dois rendimentos ultrapassam, vai haver imposto sobre isso. Então, eu tenho que comparar. E o programa é autoexplicativo. Eu vou lançando, ali embaixo à esquerda, ele vai dizendo quanto que eu tenho a pagar, a restituir. Aí eu vou fazendo, olhando, opa, não está aqui. E ainda tem um detalhe, se eu fiz a opção pelo modelo completo, eu vou entregar no modelo completo, e o modelo simplificado é melhor, ele manda um aviso para ti ainda. Oi! O modelo simplificado é melhor. Você quer ainda entregar no modelo completo, por mais que eu lancei todas as informações. Então, o programa ajuda nesse momento, né, te dando essa dica final aí. E a gente boa. achando que o fisco é só vilão, hein? Não é Viu? só leão mauzão, não. Não, ele ajuda, ele também ajuda, né? E a pré-preenchida vem muito em torno disso, né? Claro que facilita a vida do fisco, reduz as burocracias do governo e, consequentemente, os custos que o governo tem de tratar o imposto de renda, equipe, mas sempre teve essa dor, né? Que a pessoa física tem. Pô, o fisco tem a minha informação, ele não dá a informação para mim, e se eu fizer errado, eu ainda vou ser multado. Então, tinha muito essa reclamação, né? O Celso deve ouvir muito isso em escritório. Agora o fisco está dizendo, olha só, vamos acabar com esse assunto, eu vou te dar a informação que eu tenho. Tá aqui, essa informação que eu tenho. Tu ainda é responsável pelo teu imposto de renda. E isso é muito importante, né? Pô, mandei fazer com o meu contador, ou com um contador que eu conhecia aí na rua, porque eu não tinha contador. O contador fez e eu fui notificado e fui multado. A responsabilidade é do dono do imposto de renda, é daquele CPF. Por isso que é importante entregar corretamente as informações para quem vai fazer. Seja contador, seja amigo. Eu sofro, né? Porque eu sou contador por formação, não por profissão. Todo ano sempre tem uma meia dúzia de amigos que vem pedir, faz meu imposto de renda. Alguns anos atrás a gente dizia, senta aqui que eu faço. Agora, o que eu digo? Vai para um contador. Ou é fácil de fazer, senta aqui que tu faz o teu imposto. Eu não faço mais. Por quê? Porque eu também não quero depois ter aquele amigo brigando comigo porque foi notificado, porque caiu na malha fina. O Rômulo fez o imposto para mim e fez errado. Então eu não faço. Porque é uma mais, responsabilidade grande. É uma responsabilidade muito grande e é relevante que seja, né, essa responsabilidade, porque, como disse o Celso, o imposto de renda tem fé pública. Tu tá dizendo pro governo, pra pessoa que tu quer esconder tudo, porque o empresário quer esconder tudo do governo. Tudo. E aí tu tá dizendo pro governo, essa foi a minha renda, essa foi a minha receita, esse é o meu patrimônio. Tu quebra teu sigilo bancário pro governo, né? Tu entrega pro governo teu sigilo bancário. Como é que o banco não vai aceitar esse papel? Né? Como é que a imobiliária não vai aceitar esse documento? É claro que vai aceitar, porque tu está dizendo para o governo toda a tua realidade. Então, é muita responsabilidade mesmo, tem muitos detalhes, tem muita nuance, mas tem muito benefício quando a gente faz o imposto de renda correto, inclusive, como trouxe o Celso, você não é obrigado, você não está naqueles pré-requisitos. Eu recomendo como especialista financeiro, mesmo que você não cumpra nenhum dos pré-requisitos, em patrimônio, rendimento tributável, rendimento isento, eu não tenho aplicação em bolsa de valores, porque se tu ganhar 1 centavo de ganho em bolsa de valores, tem que declarar, aí tu é obrigado a declarar imposto de renda, eu não tenho nada disso. Faz o teu imposto de renda igual. Ele é o melhor documento que tu pode entregar para um banco para buscar um financiamento, para buscar um crédito, como uma garantia quando você vai assinar um contrato na pessoa jurídica pelo aval. Então, é o melhor documento do que, daqui a pouco, aquela declaração de faturamento que o contador assina. Tem banco que nem aceita mais aquilo, ele quer o imposto de renda. Eu acho que a conclusão desse nosso episódio hoje é: faça o imposto de renda, faça bem feito e busque um profissional.
Gente, Celso, te agradecer demais por todas essas informações extremamente importantes que você trouxe pra gente hoje. E dizer que se alguém precisar, dá para entrar em contato lá com o Conselho Regional de Contabilidade para alguma dúvida? Sem dúvida, né? Também até em nome do Conselho de Contabilidade, né? E também do SESCOM, que é o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, que eu faço parte. Então, as entidades contábeis, de uma forma, estão sempre à disposição do imposto de renda. Nós fizemos muita campanha. E queria rapidinho aqui uma campanha fundamental que a gente faz também, a campanha Valores que Ficam. Sempre na hora de fazer o imposto de renda no modelo completo, nós podemos destinar até 6% do imposto devido. Ou seja, eu não estou pagando a mais. Tá? Parte do que eu ia pagar, eu destino para uma entidade. Olha aí. É o fundo da criança, 3% para o fundo da criança e 3% para o fundo do idoso. Então, eu não estou pagando a mais, eu estou destinando. Tinha que pagar 1.000, eu vou pagar 300 para uma entidade, 300 para outra e vou pagar 600, 400, eu vou pagar a outra parte para fechar, né, para o imposto de renda. E assim eu ajudo todo mundo, muito legal, muito bacana, é uma campanha que as entidades contábeis fazem aí também nessa parte social, né? Muito bom, Celso. Muito obrigada e espero que você venha trazer mais informações sobre todo esse mundo fiscal aí para os nossos empreendedores e empreendedoras que nos acompanham aqui no Plano de Voo. Eu quero que o Celso volte para contar quando tiver reajuste nessa tabela do imposto de renda, que está desde 2015 sem reajuste aí. É promessa do novo governo, vamos ver o quanto se consolida, porque, enfim, né, é tradicional e faz parte do jogo. Qualquer governante faz as promessas, agora a gente tem que cobrar que cumpram e realmente a tabela do imposto de renda tá precisando ser reajustada. Nós já vamos deixar esse convite aqui pro Celso, né, Rômulo, que ele volta aí quando Assumido tiver. com vocês. Muito bom. Rômulo, te agradecer, sempre uma delícia te receber aqui no Plano de Voo. Obrigada por ter trazido esse tema tão importante e nesse momento, né, que é a hora de discutir isso. Eu que agradeço mais uma vez a parceria, estar aqui presente. É sempre bom vir trazer informação, fazer essa conexão do que está acontecendo no mercado, a atualidade, com gestão financeira, com gestão dos pequenos negócios. Uma satisfação. E eu vou dar um spoiler, né? Não demora muito, eu tô de volta aqui no Plano de Voo. Olha, gente, vocês estão vendo, né? Então não percam, tem muito programa bom, nós estamos quase com 100 horas de conteúdo no ar, tem muito cliente, tem muito especialista e muito tema que o Rômulo trouxe, muita coisa boa, gente. E aquele obrigada especial é para você que embarcou com a gente nessa aventura mais uma vez. Escute os outros episódios do Plano de Voo no Spotify e nas plataformas do Sebrae RS. Também nos acompanhe nas redes sociais ou acesse sebrae-rs.com.br e não perca nenhum conteúdo. O episódio de hoje contou com gestão e planejamento de Louise Pinheiro, do Sebrae RS, pesquisa e roteiro de Raquel Carvalho, técnica e edição de Felipe Vilela e a coordenação editorial de Dandara Flores. Eu sou Alexandra Zanella, um abraço carinhoso e até a próxima semana. Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS.